Olá, hoje nós vamos conversar, relembrar e aprender sobre o terceiro mandamento. Eu sou o pastor André Henke, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, das congregações São Lucas, São João e Cristo para Todos de Novo Hamburgo. Este estudo é baseado no livro Com Jesus, Manual de Instrução Cristã, da editora Concórdia. Será utilizada a versão da Bíblia Nova Tradução na linguagem de hoje. Você já se alimentou hoje? Ninguém precisa nos dizer, não se esqueça de comer. Isso porque nós não nos esquecemos de comer porque temos essa necessidade básica. Mas, infelizmente, muita gente se esquece que a alma e a fé também precisam do alimento da palavra de Deus. Por isso, nosso amado Pai Celestial nos deixa a orientação para buscarmos constantemente este alimento, a sua palavra. Conforme nós lemos em Êxodo capítulo 20, versículo 8, Deus nos dá o terceiro mandamento, nos lembrando da necessidade de ouvirmos e estudarmos a palavra de Deus. Guarde o sábado, que é um dia santo. Conforme encontramos no Catecismo Menor de Martim Lutero, o terceiro mandamento diz: santificarás o dia do descanso. O que significa isso? Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não desprezar a pregação e a sua palavra. Mas devemos considerá-la santa, gostar de a ouvir e estudar. No Antigo Testamento, Deus ordenou que descansassem no sábado para o santificar. Ele instruiu o povo como deveriam ser os seus cultos e como deveria adorar a Deus. No sábado, ninguém devia trabalhar. Só poderiam fazer algum trabalho quando outra pessoa estava em necessidade e precisava de ajuda. Não deveriam apenas descansar no sábado, mas também santificar este dia, isto é, separá-lo para ser santo, para ser dedicado a Deus, santificar o dia do descanso. E eles santificavam o sábado quando não trabalhavam e se reuniam para ouvir a palavra de Deus e trazer as suas ofertas ao templo. Além do sábado, Deus havia dado outros dias durante o ano que o povo deveria santificar. Assim, temos esta orientação na Escritura Sagrada em Gênesis, capítulo 2, versículo 1 e 3, sobre o sétimo dia, ou o sábado. Assim terminou a criação do céu e da terra e de tudo o que há neles. No sétimo dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então abençoou o sétimo dia e o separou para um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. Podemos notar pelo texto bíblico e também pela orientação deste mandamento que duas coisas devem ser realizadas. Uma é parar para descansar, tirar um tempo para recarregar a sua energia, mudar um pouquinho a sua rotina, também assim ter tempo para cuidar e dar atenção para os seus amigos e principalmente a sua família. Mas não apenas para descansar, para seu próprio uso. É um momento também de santificar esse dia, torná-lo santo, estudando a palavra de Deus,
ler a Bíblia, ir no culto, ir à igreja, ter o contato com Deus. E isto é para o nosso próprio bem, para assim Deus nos dar a orientação na sua palavra, nos repreender, nos perdoar os pecados, nos fortalecer, nos alimentar a fé. Mencionamos anteriormente que nós, quando temos necessidade de comer, comemos. É algo natural e muito comum no nosso dia a dia e uma necessidade. A fé em Deus também precisa de alimento. E esse alimento é Ele que nos dá na sua palavra. Por isso é importante esse mandamento que Deus nos dá, onde adoramos a Deus, onde prestamos culto a Ele. Ela faz parte da primeira tábua dos mandamentos, desse primeiro grupo, que fala do nosso amor para com Deus. Então, o culto é um momento de adoração, de demonstração de amor e gratidão a Deus. Mas também, e principalmente, esse nosso Deus amoroso nos dirige por meio da sua palavra, nos dando assim o alimento espiritual, nos dando o fortalecimento na fé. Por isso, então, o dia do descanso é também um dia para adoração da palavra de Deus. Nós lemos há pouco que é para guardar o sábado, mas geralmente nós guardamos e santificamos ao nosso Deus no domingo. Qual é o dia certo? Existe um dia certo? É sobre isso que nós vamos conversar agora. O sábado lembrava aos fiéis do Antigo Testamento da futura vinda de Jesus ao mundo. E Jesus veio. Jesus, que é Deus, Ele aboliu a observância do sábado. Hoje nós não somos mais obrigados a descansar e ter os cultos somente neste dia. Podemos fazer isso qualquer dia da semana, mas geralmente os cristãos se reúnem em culto aos domingos, porque nesse dia se lembra a ressurreição do nosso Salvador Jesus. No primeiro dia da semana, 3 dias depois da Sexta-feira Santa, quando Jesus morreu, Ele ressuscitou. E os cristãos do Novo Testamento, eles se reuniam geralmente então no dia que Jesus ressuscitou, no dia do Senhor, o primeiro dia da semana, que hoje nós chamamos de domingo. O texto bíblico de Mateus 12, 8, essa referência, o Filho do Homem, é a Jesus, pois o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. Também tem esse texto de Colossenses 2, 16 e 17, portanto que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos, e a festa da lua nova, e o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Não entrando nesta polêmica, quando me pergunto qual é o dia para adorar ao nosso Deus e o santificar. E aí eu respondo, todo dia, todos os dias, todo momento, a todo instante. Nós adoramos ao nosso Deus, não tem como desligar e reservar apenas um dia. Mas se temos a necessidade de nos encontrar para um estudo bíblico na sexta-feira à noite, por exemplo, podemos fazer. Ou no sábado de manhã, podemos assim proceder. Ou no domingo de manhã, ou domingo à noite, ou no sábado à noite para realizar um culto, ou na segunda-feira de noite. Não tem problema. Não tem uma lei que estabeleça que devemos adorar a Deus e
descansar naquele dia. Podemos e devemos fazer isso, na verdade, a todo instante, a todo momento, e assim viver em constante adoração. Por exemplo, estou com a minha família, tomando um café, uma refeição, uma roda de conversa. Ali é um momento também de adorar a Deus. Eu estou trabalhando, estou na escola estudando. Ali é lugar de adorar a Deus, com o meu viver, com o meu testemunho em ações e palavras. Aonde é a hora e o momento de ler a Bíblia e estudar a Bíblia? A todo instante que eu tenho oportunidade. Inclusive, devo me policiar, me programar para fazer isso, para não deixar de ler e estudar a palavra de Deus. Então, qual é o dia certo? Todos os dias, a todo momento, a todo instante do nosso viver é momento de adorar a Deus. Ainda sobre essa questão do domingo, né? Uma curiosidade, esse termo é utilizado na Bíblia como, é assim descrito, primeiro dia da semana. Então depende muito da versão, se tem a versão Almeida, revista e atualizada, ou a nova Almeida atualizada, nós vamos encontrar esse termo, primeiro dia da semana. Já na linguagem de hoje, nós temos já a tradução como domingo, porque é a referência a este dia. Então nós temos essas indicações bíblicas de Mateus 28:1, Lucas 24:1, João 21, 19 e 26, que falam do dia da ressurreição de Jesus, né, no primeiro dia da semana. Talvez, se a gente fosse seguir o nosso calendário semanal, seria a primeira-feira. Depois tem outros textos, né, que demonstram os apóstolos, os discípulos, os seguidores de Jesus, fazendo referências sobre o dia que eles costumavam se reunir, o dia que Jesus ressuscitou, lembrando a sua ressurreição. Em Atos 20, versículo 7, 1 Coríntios 16, 2, Apocalipse 1:10. E aí então tem a explicação do termo domingo, né? A palavra domingo, ela vem do latim, né? E o significado da palavra domingo é dia do Senhor. É o dia do Senhor Jesus Cristo, o dia do nosso Senhor e Salvador, que ressuscitou no domingo da Páscoa. Por isso, então, guardamos o domingo. Mas tem que ser o domingo? Não precisa. Pode ser qualquer dia da semana, a todo instante, momento. É momento de adorar, testemunhar e viver a fé cristã. O significado do terceiro mandamento para nós. Com o terceiro mandamento, Deus nos ordena ouvir e estudar a palavra de Deus seguidamente. Aos domingos e em outros dias são realizados cultos e estudos bíblicos para termos a oportunidade de ocupar-nos com a palavra de Deus. É curioso isso. A gente lembra de muitos mandamentos que nós descumprimos. E alguns, inclusive, nós colocamos como sendo mais terríveis do que outros. E muitas vezes não lembramos que quando nós não vamos no culto, é pecado contra o nosso Deus. Estamos desobedecendo ao nosso Deus, desobedecendo o terceiro mandamento. Para o nosso próprio bem, Deus criou o terceiro mandamento para assim nos orientar, nos fortalecer a fé, nos dar o seu perdão, nos dar as suas bênçãos. E quando nós descumprimos este mandamento, não gostamos ou não temos o hábito ou não procuramos ler e estudar a palavra de Deus, quando nós não vamos nos cultos ou menosprezamos as oportunidades que são dadas para estudarmos a Bíblia, a palavra de Deus, nós estamos pecando contra o terceiro mandamento. Deus proíbe, portanto, no terceiro mandamento,
desprezar ou dar pouca importância à sua palavra. Diz assim o texto de Hebreus 10, 25. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões, os cultos. Pelo contrário, animemo-nos uns aos outros. E ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Outro texto de João 8, 47. A pessoa que é de Deus escuta as palavras de Deus. Vocês não escutam as palavras de Deus porque vocês não são dele. Desprezamos a palavra de Deus quando não vamos aos cultos, estudos bíblicos e outras reuniões de estudo da Bíblia. Desprezamos a palavra de Deus quando não a lemos e estudamos em casa. Desprezamos a palavra de Deus quando ouvimos a palavra, mas não prestamos atenção ao que ela diz e nem fazemos o que ela ensina. Desprezamos a palavra de Deus quando preferimos trabalhar, passear ou participar de diversões em vez de ir ao culto. Tem uma Parando para refletir, pensemos nas vezes que deixamos de ler ou estudar a palavra de Deus, ou quando não fomos aos cultos, seja por qual motivo que for, às vezes por preguiça, porque temos um outro compromisso, ou porque alegamos não ter tempo. É engraçado, Deus nos deu a vida, nos dá todo o tempo, e nós não temos tempo para adorá-lo e ouvir a sua palavra. É importante a questão da comunhão. Nós temos essa orientação bíblica. Às vezes pensamos que, não, eu faço a minha oração sozinho, eu tenho minha fé, mas aí eu acabo me alimentando daquilo que eu quero e não daquilo que eu preciso. Às vezes, como crianças, né, se deixarmos elas escolher os alimentos que elas quiserem, elas acabam fazendo escolhas que não são boas às vezes. Então é necessário insistir para que comam alimentos saudáveis. Assim também, quando a pregação da palavra é dirigida e orientada, então acabamos sendo confrontados por Deus, que nos repreende, nos dá um puxão de orelha, nos conforta, nos consola, nos anima, nos fortalece, nos indica um caminho, uma orientação a seguir. Por isso é importante também ter os momentos com os nossos irmãos na fé, ter um momento de comunhão, onde nós nos animamos e nos fortalecemos uns aos outros nesta fé em Jesus. Tem uma historinha de um filho que não queria ir no culto, e então ele disse: eu faço minha oração sozinho, não preciso fazer esse momento de comunhão com todos. Aí então o pai disse para ele pegar um graveto, e aí ele disse para ele quebrar o graveto, e ele facilmente quebrou aquele graveto. E aí então depois ele alcançou um feixe de gravetos e disse: tenta quebrar agora esse feixe de gravetos. E aí ele não conseguiu. E aí ele então disse para o filho: assim é esse momento de comunhão na igreja. Quando estamos sozinhos, nós ficamos fracos, vulneráveis, mas quando estamos em comunhão com os nossos irmãos, nós nos fortalecemos. E aí vem o nome comunhão, é comum união, né? Comunhão é uma união comum na fé em Jesus. E assim nós nos fortalecemos uns aos outros. Outra ilustração é do braseiro, né? Quando tem, por exemplo,
várias brasas acesas e tu retira uma delas para o lado, ela acaba apagando rapidamente. Mas quando é colocada de volta junto com as outras, ela logo volta a ter o seu calor. Também outra ilustração é a dos animais que vivem em bandos na África, por exemplo. Quando eles vivem juntos, eles acabam se protegendo uns aos outros. E um leão, ele nem ousa se aproximar, né? Porque ele não vai conseguir pegar a sua presa. Então, o que ele espera que alguém se afaste, né, do rebanho, que fique vulnerável, para então atacar. E assim são os cristãos, quando eles estão juntos, né, estão mais fortes. E é por isso que um dos principais empenhos do inimigo de Deus é desunir o povo de Deus, é instalar desunião no meio dos cristãos, para que eles se desentendam e assim não prospere a palavra de Deus. Fazendo essas reflexões, de quantas vezes nós desprezamos a palavra de Deus, deixamos ela para um segundo momento, percebemos que devemos pedir perdão, inclusive sobre este mandamento, o terceiro mandamento. Então peça perdão a Deus, procure aproveitar as oportunidades de contato com a palavra de Deus, busque a Ele, busque a sua palavra, e assim este Deus vai santificar, transformar a sua vida, a nossa vida. Deus ordena no terceiro mandamento, e é dito que devemos considerar santa a palavra de Deus, gostar de a ouvir e estudar. Vejamos os seguintes versículos bíblicos. O Salmo 26, 8. Ó Senhor Deus, eu amo a casa onde vives, lugar onde está presente a tua glória. Colossenses 3,16. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E o próprio Jesus falando em Lucas 11, 28. Mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. E o Salmo 84, 1 a 4, que diz: como eu amo o teu templo, ó Senhor Todo-Poderoso, como eu gostaria de estar ali, tenho saudade dos pátios do templo de Deus, o Senhor. Com todo o meu ser, canto com alegria ao Deus vivo. Ó Senhor Todo-Poderoso, meu Rei e meu Deus, perto dos teus altares os pardais constroem o seu ninho, e as andorinhas fazem sua casa, onde cuidam dos seus filhotes. Felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Um texto que ilustra muito bem de gostar de ouvir e estudar a palavra de Deus é o texto de Lucas 11, 38 a 42, quando Jesus visita Maria e Marta. Quando Jesus chega lá, senta-se e aos pés de Jesus senta Maria e fica ouvindo atentamente o que Jesus está falando. Marta, que não está fazendo nada de errado, pelo contrário, ela quer agradar e servir muito bem ao Senhor Jesus Cristo, então começa a preparar coisas, talvez uma refeição. E chega em determinado momento que Marta chama a atenção
diz para Jesus, diz para Maria me ajudar. Estou correndo de um lado para o outro e ela está aí, sem fazer nada. Então Jesus responde: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Qual que é essa parte, a melhor parte que ninguém vai tirar de Maria? É ouvir a palavra de Deus, ouvir Jesus. Marta não está fazendo nada de errado, mas aquele é o momento de dar atenção à palavra de Deus. Assim, é importante trabalhar, estudar, descansar e fazer tantas outras coisas na nossa vida, mas, em primeiro lugar, a coisa mais importante é ouvir a palavra, e essa ninguém vai tomar de nós. Obedecemos ao terceiro mandamento quando vamos à igreja regularmente, ouvimos com alegria a palavra de Deus, cremos na palavra de Deus e procuramos fazer o que a palavra de Deus ensina. Não apenas ouvir, mas praticar a palavra de Deus. Jesus, na parábola dos 2 alicerces, em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, diz que uma pessoa sábia é aquela que ouve os ensinamentos e vive, pratica no seu dia a dia esses ensinamentos. Constrói a sua casa sobre a rocha, vem a tempestade e ela permanece em pé. Diferente de uma pessoa sem juízo, que apenas ouve a palavra de Deus, mas não vive, não pratica no seu dia a dia essa palavra. É uma pessoa sem juízo, pois é como uma pessoa que constrói a sua casa sobre a areia. Vem a chuva, vem a tempestade e ela não permanece em pé. Obedecemos ao terceiro mandamento quando lemos e estudamos a palavra de Deus todos os dias em casa. Hoje, inclusive, nós temos diversos aplicativos, diversas versões da Bíblia. Inclusive, também temos Bíblias para as crianças, Bíblias ilustradas, tem a Bíblia em Braille e também muito conteúdo em Libras. Então temos diversas formas de ter contato com a palavra de Deus, inclusive por meio de estudos bíblicos online ou que são postados na internet. Enfim, não nos faltam alternativas para anunciar a palavra de Deus e de ter contato com ela. Também obedecemos ao terceiro mandamento quando ajudamos a levar o Evangelho a outras pessoas. Esse texto de Marcos 16:15 diz assim: Então Jesus disse: Vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Ele diz isso para você, para mim, para todos os cristãos, para todos os seus seguidores. Quem tem a fé em Jesus é um evangelista, é um missionário. Ele, com palavras e ações na sua vida diária, anuncia Cristo para todos. E existem muitas maneiras de ajudar a levar a palavra de Deus a outras pessoas. Podemos falar de Jesus aos nossos familiares. Às vezes a gente pensa assim, eu vou lá no outro lado do mundo. Não precisamos, mas se você quiser fazer, pode fazer. Mas às vezes temos pessoas no nosso lar, na nossa vizinhança, onde estudamos, onde trabalhamos, os nossos amigos, a quem nós podemos falar do Evangelho de Cristo. Podemos distribuir folhetos, bíblias, revistas, convidar amigos e vizinhos para virem à igreja junto conosco nos cultos. Também podemos auxiliar sustentando o trabalho da igreja com as ofertas e orações. As ofertas, elas são para divulgar a palavra de Deus.
aos que já são cristãos, para que continuem recebendo o alimento na fé em Cristo, através do anúncio do Evangelho, mas também para que este Evangelho, a boa notícia do Salvador Jesus, chegue a demais pessoas. Por isso que são importantes as ofertas e as orações para divulgar o reino de Deus. Quero aqui trazer agora algumas reflexões e comparações. Uma delas é: quanto mais nós tivermos contato com a palavra de Deus, mais nós vamos ter conhecimento e ficarmos fortes na nossa fé, a nossa alma será fortalecida. É como alguém que vai numa academia ou faz exercícios diariamente, ele vai se aperfeiçoar, vai ficar preparado, vai ficar forte. Assim também, a vida santificada daqueles que têm contato com a palavra de Deus, eles serão aperfeiçoados, vão ter um crescimento, um fortalecimento espiritual. Outra comparação que já foi mencionada é alimentar-se da palavra de Deus. A gente sabe que quando nós não nos alimentamos, ficamos vulneráveis, fracos, doentes e podemos inclusive vir a morrer de fome. Quem não se alimenta da palavra de Deus pode também ter a sua fé enfraquecida, ficar vulnerável, perder esta fé e infelizmente não receberá a salvação. Daí é importante receber o alimento de Deus na sua palavra. E assim este Deus vai nutrir, vai dar o alimento para ficarmos fortes e preparados em nossa vida. Tem um texto bíblico que nos diz que Cristo é a fonte da água da vida. Ele é a palavra que nos mata a sede. Imagina só se é um período de seca, não tem água em lugar nenhum, e aí alguém diz: eu tenho um poço aqui, você pode vir pegar água à vontade. Você não pegaria? Então, Deus nos oferece esta fonte da água da vida, que é Jesus. E quem bebe dela nunca mais terá sede. Se diz em João 4:14: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então busca este alimento, né? Imagina período de fome também e não tem alimento e alguém lhe oferece um banquete, você não ia saciar a fome? Diz: não, eu não quero saciar a minha sede, não quero saber de alimento nenhum. E aí então, por sua própria conta, morrerá de sede, de fome. Mesma coisa o nosso Deus nos oferece na sua palavra, em Cristo Jesus, que é a palavra viva, para nos dar o alimento, nos matar a sede, dando a fé, fortalecendo a fé. Isso que Ele nos oferece constantemente em sua palavra. Então não despreze, busque esta alimentação espiritual, esta água da vida que é Cristo Jesus. Outra forma de comparar é quem tem um automóvel, seguidamente tem que passar no posto de gasolina e reabastecer. Na nossa vida nós vamos nos desgastando, o pecado vai sobrecarregando a nossa vida, vamos também enfrentando problemas e dificuldades no nosso dia a dia, e é necessário sermos abastecidos. E quem faz isso é o nosso Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que nos abastece pela ação da sua palavra. O Deus Espírito Santo age em nossa vida, fortalecendo a nossa fé. Quem tem que carregar de vez em quando, né? Mas às vezes nós também precisamos de um descanso, precisamos ser recarregados. Pois bem, quem nos recarrega
é a palavra de Deus. Por isso é importante santificar o dia do descanso, buscar a palavra de Deus, meditar na palavra, estudar ela, para que assim sejamos fortalecidos por nosso Senhor Jesus Cristo. E este transforma vidas, né? Ele renova a nossa vida, nos dá um novo coração, nos dá uma nova perspectiva, uma vida santificada, conforme orientado na sua palavra. E o mais importante de tudo, como Jesus diz em João capítulo 15, é permanecermos conectados, linkados, permanecer em Cristo Jesus por meio da sua palavra. Ele é a videira, nós somos os ramos, e assim vamos recebendo todos os nutrientes de nosso Senhor Jesus Cristo e podemos desta forma produzir muitos frutos, frutos da fé que nosso Deus nos concede em sua palavra. Quero deixar também a sugestão deste aplicativo que você pode baixar no seu celular. Tem vários disponíveis, mas indico esse aqui, que também é sugerido no site da Sociedade Bíblica do Brasil, é YouVersion. Você, depois de baixar, tem aí o exemplo de um texto aberto, você vai na parte onde diz ler e depois clica em cima procurando o livro da Bíblia, o capítulo, o versículo e também a versão da Bíblia que você quer utilizar. Também tem a opção de aumentar a letra e inclusive de ouvir, né, sendo narrado o texto bíblico. Então fica essa indicação para que baixem e ter no celular uma versão bem legal da Bíblia. Oramos ao nosso Deus. Amado Pai Celestial, muito obrigado por nos dar a Tua palavra e por meio dela nos revelar o Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra viva. Nós Te agradecemos porque por meio da Tua palavra o Senhor nos dá a certeza da Tua companhia, nos fortalece a fé, nos dá a certeza e a garantia do Teu perdão e nos orienta por meio da fé em Jesus a salvação eterna. Obrigado, Pai Celestial, porque o Senhor nos dá o Teu Santo Espírito para que assim possamos também viver estas palavras no nosso dia a dia, testemunhando Cristo para todos. Inclusive, Te pedimos, nos dá coragem e ousadia para anunciar e pregar, testemunhar o Teu nome, o Teu Evangelho, a Tua salvação. Também Te pedimos para que aumente em nós a vontade de estudar e ler a Tua palavra, de sempre aproveitar todas as oportunidades que temos para ir aos cultos e assim recebermos o alimento espiritual e sermos fortalecidos na fé em Jesus. Querido Deus, abençoa cada um de nós e aos nossos familiares, dando a Tua proteção e saúde. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Que o nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe e esteja contigo sempre. Até mais, até uma próxima oportunidade. Fica com Deus.